Jesus foi cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e era levado pelo Espírito no deserto. Quer dizer, o Espírito Santo conduziu ele para fazer milagres, para ser tentado pelo diabo, depois que ele saiu do batismo das águas do Jordão. Por que Jesus não fez milagres antes disso? E a Bíblia diz que ele tinha quase 30 anos. A minha linguagem é a minha pregação. Não consistiram em palavra persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder. O apóstolo Paulo, ele estava dizendo que a palavra dele tinha peso, tinha poder, tinha curas, tinha milagres. É a base da igreja. Se você não estiver comigo, vocês não vão poder fazer nada. Sem mim, nada podeis fazer. Porque a igreja tem que ter milagres. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Prova. Prova que está conosco. E esta é a prova. Se eu entre eles não tivesse feito tais obras, aí, as obras celestiais feitas no homem, tais obras, os quais nenhum outro fez, não teriam pecado. Então Jesus disse assim: eu fiz muitas obras entre eles, eles viram e rejeitaram. Ué, de qualquer jeito, vendo e não vendo é pior, porque nem aceitam. Mas se viu e rejeitou, se condenou. Se eu entre eles não tivesse feito tais obras, quais nenhum outro fez, não teriam pecado. Mas agora, não somente viram, mas também odiaram tanto a mim como ao meu Pai. Se revelam através dos milagres. Os que odeiam e os que são dele. São escolhas. E Deus tem que dar esse direito para eles escolherem. Por isso que Jesus disse aqui, ó, não somente viram, mas também odiaram tanto a mim como a meu Pai. E eu vou dizer quem foi: os religiosos. Porque o pobre, o miserável, o leproso, o que estava morrendo, o que estava morto, todos esses creram. E como eles vão crer numa igreja, num pastor, se Deus não estiver em nós, se o Espírito Santo não realizar milagres? É assim que tem que ser. Esses versículos que eu passei para você, isso chama versículo do qual Deus tem que despertar para o que Ele prometeu. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mas Ele também disse que Ele nos deu o Espírito Santo para ficar conosco para sempre. Olha, quando Jesus estava aqui na terra, Ele não tinha recebido o Espírito Santo ainda, Ele não fez milagre nenhum. No momento que Ele se batiza no Rio Jordão, logo Ele recebe o Espírito Santo. A primeira coisa que o Espírito Santo faz é levar Ele para ser tentado pelo diabo, 40 dias e noite. E Ele venceu. E aí você viu os milagres que aconteceu. Isso prova que Ele estava aqui apenas como um homem. E os sinais que foram feitos foram através do Espírito Santo que estava nele. Sem o Espírito Santo não existe igreja, não existe milagres. E o Espírito Santo sabe disso. Ele sabe que todo dia eu clamo pela ajuda dele, todo dia tem que abrir as portas para mim, todo dia tem que falar comigo, todo dia eu tenho que ler a Bíblia, todos os dias. Mas não só isso. Eu quero fazer as coisas que os apóstolos fizeram e os discípulos de Jesus fizeram. Ora, Jesus, ao começar seu ministério, tinha cerca de 30 anos. Tinha quase 30 anos quando ele começou seu ministério, depois que ele batizou no Rio Jordão. Antes disso, não sabemos de milagre nenhum, de ressurreição de mortos nenhum. Foi o Espírito Santo que moveu ele como um homem. Ele não veio com a divindade dele. Por que ele não veio com a divindade? Por causa desse capítulo e versículo que eu vou te mostrar. O qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, mas se esvaziou a si mesmo e, tomando forma de servo, veio para servir, tornando-se semelhante aos homens. Como um homem, como ele conseguiu fazer aqueles milagres? Pelo Espírito Santo. Esvaziou toda a sua divindade, deixou no céu. E não fez nada como um homem, que estava vazio. Todos os homens são vazios. Os homens sabem disso, por isso que eles correm atrás de carro, de televisão, de dinheiro, de mulher bonita, de bebida, porque eles sabem que estão vazios. O homem só consegue se preencher quando recebe o Espírito Santo. Aqui está dizendo isso. Mas ele esvaziou a si mesmo,
tomando a forma de servo e tornando-se semelhante aos homens. A forma de homem ele tinha, mas com a ajuda do Espírito Santo ele fez os milagres. E achando a forma de homem, humilhou a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ele tinha que morrer como um homem. Por isso que ele foi obediente até a morte e morte de cruz, que é a pior de todas. Porque Deus exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Porque o que ele passou, a morte de cruz, que foi uma coisa horrível, a vergonha, a humilhação, Getsêmani, Herodes chicoteou ele, Pilatos também, e o mesmo que disse, convém que eu morra, que foi Caifás, e toda uma nação seja salva, profetizou isso, foi o mesmo que começou a dizer, crucificam, crucificou. E depois da crucificação, ele é levado ao inferno. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Bem, ele passou por coisas que nós nem imaginamos, mas ele venceu a morte e o inferno. E a vitória dele está nisso aqui. Sobre maneira, Deus exaltou. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. O culto amanhã vai começar se dobrando o joelho aqui, para que o nome de Jesus seja glorificado, para que o Espírito Santo veja que nós somos obedientes àquilo que Cristo fez e que o Espírito Santo nos dê essa fé e fazer com que os milagres aconteçam. Existe um mover no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma. Grita bem alto, ajuda os pobres, ajuda os doentes, ajuda os cegos, os paralíticos, surdos, aleijados. Mas eles têm que ter fé, ele tem que nos procurar, porque eu não posso fazer nada se a pessoa não tiver fé. Por isso que Jesus dizia, a tua fé te salvou. E o mover do Espírito Santo que estava nele curava as pessoas.